Como vai? Sou pastor Isaac, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Nato Leitoraz, em São José do Rio Preto. E hoje eu vim aqui para partilhar com você uma palavra que Deus tem tocado muito no meu coração, uma palavra que Deus tem trazido ao nosso espírito nesses dias. Mas antes de tudo, eu queria que você fechasse os seus olhos e nós fizéssemos uma oração e uma declaração ao Senhor Jesus. Por favor, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós honramos o nome de Jesus nesse lugar, Pai. Deus, declaramos o seu senhorio sobre essa nação. Declaramos, Deus, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Pai. Acima de tudo, declaramos, Deus, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Declaramos que essa cidade que nós estamos aqui, que esse estado que nós estamos, que essa nação que nós estamos, é do Senhor Jesus, por direito de redenção e por direito de criação, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Querido, a palavra que eu quero partilhar com você está um versículo muito conhecido, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E ele fala, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde então os meus ouvidos estarão abertos à oração que se fizer nessa casa. Esse texto é um texto muito conhecido e eu quero falar através dele sobre os 4 passos para o avivamento. Nós temos ouvido tanto sobre avivamento, mas existem 4 passos principais para o avivamento. O primeiro deles é arrependimento pessoal. É impossível ter avivamento se não tivermos arrependimento pessoal. Nós precisamos nos arrepender dos pecados, das dificuldades, nós precisamos nos arrepender de cada erro que nós cometemos. Precisamos estar com os joelhos dobrados mais do que nunca nessa época. Nós precisamos estar com os joelhos dobrados, caídos diante de Deus, prostrados, clamando por misericórdia, pela graça de Deus. A grande dificuldade é que nós temos muito problema em nos arrepender, porque o arrependimento gera dor, o arrependimento gera tristeza, o arrependimento mata alguma coisa em nós. Toda vez que você entra na presença de Deus em arrependimento, algo dentro de você morre, e nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus matar o que precisar matar dentro de nós para entrarmos. Lembro de quando os sacerdotes iam entrar no Santo dos Santos. Antes eles se despediam de suas famílias, eles abraçavam suas esposas, beijavam seus filhos e diziam: olha, eu não sei se eu volto, eu fiz tudo certo, mas a glória de Deus é tão terrível que eu não sei se eu vou sair de lá vivo, alguma coisa em mim vai morrer lá dentro. E quando eles entravam ali, eles tinham a certeza de que eles estavam entrando, e eles olhavam para os sacerdotes e diziam: olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas eu não tenho certeza se eu volto, porque eu vou me confrontar com a glória de Deus e alguma coisa em mim vai morrer, vai ficar por lá. O arrependimento é exatamente isso. O arrependimento é quando nós nos confrontamos com a glória de Deus e nós somos, algo dentro de nós tem que morrer cada vez que nos confrontamos com a glória de Deus. Se é o pecado que nos atormenta, ele tem que morrer quando nós nos encontramos com a glória de Deus. Se é o orgulho, ele tem que morrer quando nos confrontamos com a glória de Deus. E para nos confrontarmos com a glória de Deus, é necessário arrependimento pessoal. O segundo passo para o arrependimento, para o avivamento nas nossas igrejas, na nossa cidade, é um arrependimento coletivo. A igreja tem que se mobilizar para o arrebatamento, para o arrependimento, perdão. A igreja tem que se mobilizar com relação a isso. Pastores, parem de pregar um evangelho da prosperidade, parem de pregar um evangelho com meias palavras, parem de fazer cultos para o entretenimento de pessoas. É hora de nós buscarmos a face do nosso Criador com lágrimas, chorando, buscando. A igreja não pode ser um lugar onde as pessoas vão simplesmente como um clube. A igreja não pode ser um lugar onde as pessoas vão para receber uma bênção. A igreja não pode ser um lugar onde as pessoas vão buscando uma melhoria para a sua vida. A igreja tem que ser um lugar de morte. A igreja tem que ser um lugar onde tem que ser pregado a morte na cruz do Calvário. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar no coração de cada pastor que estiver ouvindo essa palavra e que ele possa fazer um culto a partir de hoje para matar a carne. Nós temos que ter um arrependimento coletivo.
Enquanto as nossas igrejas não entrarem dentro do templo, não dobrarem os joelhos e não chorarem pelos seus pecados, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir atingir aquilo que Deus quer. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é preciso humilhação, é preciso mais do que simplesmente buscar uma bênção. Deus está procurando uma geração que esteja disposto a dar o máximo de si no arrependimento, para ter o máximo de Deus na sua santidade. Nós precisamos abrir mão dos cultos de entretenimento, precisamos abrir mão dos cultos de comodismo, precisamos abrir mão das 7 preces poderosas para a libertação, precisamos abrir mão da campanha do Vale do Sal, precisamos abrir mão das 9 correntes do milagre, e a igreja precisa começar a pregar sobre as 7 semanas do arrependimento, sobre os 9 passos para o avivamento. A igreja precisa começar a pregar a verdade de Jesus Cristo, mesmo que essa verdade doa, mesmo que essa verdade machuque, a igreja precisa pregar isso em nome de Jesus Cristo. Terceiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Quantas de nós a gente tem vindo na igreja, tem visto pessoas virem na igreja procurando unicamente as mãos do Senhor, procurando unicamente os benefícios que Ele tem dado, procurando unicamente aquilo que Ele pode fazer por nós. Meu irmão, uma noiva que só busca o benefício do seu marido, uma noiva que só está com seu marido porque pode ganhar algo e pensando em ganhar algo, não é uma noiva, é uma prostituta. Jesus não veio por prostitutas, Jesus veio por noivas santas, que vão simplesmente pelo prazer de estar na presença dele, vão dizer: se eu ficar feliz, eu fiquei, se eu tiver saúde, eu tive, se eu não tiver, eu não tive, mas eu quero estar diante do noivo. Se eu estiver com Jesus Cristo, não importa se eu tenha saúde, se eu tenha alegria, se eu tenha paz, se eu tenha prosperidade, a única coisa que eu quero é estar diante do noivo. Jesus está procurando uma geração que diz: Senhor Jesus, se o Senhor me der saúde, amém. Se o Senhor não me der, não me deu. Se eu tiver que morrer, eu morri, mas eu quero me lançar no colo do noivo e estar no colo do noivo. Jesus está chamando uma geração que está disposta a abrir mão de todas as coisas para estar com o noivo. Para de buscar as mãos do Senhor. Você não é uma prostituta cultural, você é filho, você é noiva do Senhor Jesus. Ele está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele. Se você não tiver esse relacionamento íntimo com Ele, nada vai acontecer. Nós temos orado dizendo: Senhor, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah. Senhor, move um impossível sobre nós. Ele não pode fazer enquanto o povo que chama pelo nome dEle não se aproximar dEle, não pelos benefícios, mas por aquilo que Ele é. Nós temos visto igrejas lotadas de pessoas procurando revelação, igrejas lotadas de pessoas procurando uma unção de prosperidade, igrejas lotadas de pessoas que estão procurando que a palma da mão delas se encha de ouro, de pó de ouro, pessoas que estão procurando que os seus dentes se tornem ouro, pessoas que estão procurando saírem dali e conseguirem uma casa zero, um carro zero. Meu irmão, Jesus, ele está clamando, o coração dele está gemendo, dizendo: para de buscar o que eu quero te dar. Eu não morri por uma prostituta, eu morri por uma noiva, e essa noiva me quer independente do que eu der para ela. Se eu der alguma coisa para ela, ela vai ficar feliz, mas se eu não der, ela está feliz porque está na minha presença. Enquanto nós não buscarmos isso, nós não vamos ser tratados como noiva. Enquanto nós não buscarmos o melhor de Deus, nós não vamos ser tratados como noiva. Acorda, igreja do Senhor, comece a buscar pelo coração do noivo, comece a buscar pela presença do noivo. Lute pelo pão da presença, clame, chore, gema, fale para Ele: Senhor, se todos os meus sonhos forem frustrados, contanto que eu ainda veja a sua face, não me importo com mais nada. É isso que nós precisamos. E o quarto e último estágio para o avivamento acontecer na tua igreja, na tua cidade, é haver uma identificação com o pecado. Lembra que nesse trecho que nós lemos aqui, Deus não estava falando simplesmente com pessoas que não eram cristãs, não. Deus estava falando com
cristãos, com pessoas que já tinham aberto mão do pecado para viver a cultura da graça, com pessoas que já tinham aberto mão dos seus desejos para viver a cultura do reino. E agora Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que estão comigo, aqueles que fazem parte da minha vida, se eles clamarem, eu vou ouvir. Se eles se arrependerem dos maus caminhos. Mas espera aí, se eu estou com Jesus, eu não tenho mais que me arrepender dos meus maus caminhos. Mas aí é que entra a identificação com o pecado. Enquanto os joelhos cheios de calo, enquanto mãos santas, enquanto vozes de adoradores não forem levantadas até o trono de Deus, enquanto nós não importunarmos o trono de Deus com clamor e com choro, nos arrependendo pelo homossexualismo, nos arrependemos pela prostituição, nos arrependendo pelos roubos, nos arrependendo pela corrupção, nos arrependendo pelos vícios de drogas, nos arrependendo pelos assassinatos, nos arrependendo pelos suicídios, nos arrependendo pela pedofilia, nos arrependendo pelos estupros, nos arrependendo pela falta de comunhão, nos arrependendo pela falta de amor, nos arrependendo pelo egoísmo, pelo orgulho, enquanto nós, independente de nós estarmos vivendo esses pecados ou não, enquanto nós não nos identificarmos com o pecado da nossa nação, da nossa cidade, do nosso bairro, nós temos que nos identificar com esse pecado e chorar, clamar, buscar a presença de Deus, e Ele virá. A história nos conta que há uns bons anos atrás na Argentina havia cerca de 10% apenas de cristãos, de evangélicos na Argentina. E muitos desses eram apenas nominais, não havia uma grande expressão. E certo professor de um seminário começou a pregar sobre isso, e os alunos começaram a orar e a chorar sobre o pecado da Argentina. Diz a história que um desses alunos encostou na parede e começou a orar e a chorar. Dentro de algumas horas, as lágrimas deles corriam pela parede. Dentro de mais algumas horas, o chão começou a ficar molhado com essas lágrimas que escorriam. Dentro de algumas outras horas, ele estava sob uma poça de lágrimas e ele chorava. E a única coisa que ele dizia é: Senhor, nos perdoe pelo pecado da Argentina. Sabe o que aconteceu, irmãos? 40 dias depois, estourou um grande avivamento na Argentina, e esse avivamento tem tido frutos até hoje. Grandes igrejas estão se levantando em cima das lágrimas daquele rapaz que ousou chorar pelo pecado da nação. Ouça você, meu amigo, se você orar e chorar pelo pecado da nação, Deus vai mudar a história desse país, Deus vai transformar a história dessa nação, Deus vai mudar a história da tua cidade. A tua cidade não nasceu para viver do jeito que ela está, a sua cidade foi chamada para ser muito mais do que ela tem sido até hoje. Deus me deu uma palavra a respeito da geração de Geazi. Deus me deu essa palavra dizendo que Geazi é aquela geração que está acostumada a ver o pecado. Essa geração é aquela geração que está acostumada a ver a maldade, geração que está acostumada a ver as desgraças que estão acontecendo. Mas Deus irá levantar homens que irão profetizar sobre Geazi, e vai abrir os olhos de Geazi, e Geazi vai ver que entre o exército da Síria e a casa do profeta e a casa da oração tem anjos e anjos espalhados para nos proteger. Você é um Geazi do Senhor, e eu profetizo que os seus olhos sejam abertos para que você veja que entre o pecado, a abominação do mundo e a casa de Deus tem anjos do Senhor que estão lutando a nossa batalha, e nós seremos mais do que vencedores e faremos a diferença, porque esse é o coração do Pai. É isso que Deus precisa de cada um de nós. Fecha os seus olhos nesse momento, coloca a mão nos seus olhos agora. Eu quero orar e ministrar a unção que foi ministrada sobre Geazi, sobre a sua vida agora. Eu quero ministrar essa unção para você parar de ver as desgraças que estão acontecendo no Brasil e começar a ver a mão de Deus se movendo a favor do Brasil. Você não vai mais reclamar da corrupção, você não vai mais reclamar do presidente, você não vai mais reclamar dos parlamentos, você vai simplesmente levantar a tua voz e ver que Deus está se movendo. Fecha os seus olhos nesse momento, fecha os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão cheio de vida, tão cheio de poder. Oh Papai, Te chamamos, Deus, venha nesse lugar agora, Pai. Eu convido a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus,
ao Pai para conhecer seu coração. E pra minha surpresa, ele disse sim. Coloca a mão no teu coração e peça para o Pai mostrar. Eu pedi ao Pai para conhecer seu coração. E pra minha surpresa, ele disse sim. Eu pensei que eu fosse explodir. Senhor, toca nesse meu irmão agora. Eu pensei que não fosse aguentar. Senhor, toca nesse meu irmão que está ouvindo, assistindo esse vídeo agora, Deus. Pois tanto amor assim eu nunca vi. Oh Senhor, receba agora. Tanto amor assim eu nunca vi. Receba o toque do Senhor na sua vida. O seu coração gemia, o seu coração gritava: eu quero perdoar. Ouça o coração de Jesus querendo perdoar. Meu irmão, Ele quer perdoar através da sua vida. Ele quer restaurar através da sua vida. Você não foi chamado simplesmente para viver um cristianismo mentiroso. Você foi chamado para viver o melhor de Deus. Eu profetizo que os seus olhos sejam abertos e que você veja o coração de Jesus. Abra a tua boca e comece a falar. Fale para as prostitutas, fale para os homossexuais, fale para os bêbados, fale para os mendigos, fale para os órfãos, fale para as viúvas. Fale agora em nome de Jesus Cristo. Seja cheio da graça e do poder do Senhor. Eu profetizo a unção que foi derramada sobre Geazi. Que seus olhos sejam abertos agora. Seja cheio do fluir do Senhor, cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E receba agora em nome de Jesus. Eu te abençoo com a unção de Geazi. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.